Olá, está no ar mais um Câmara em Ação, o jornal diário que mostra a atuação dos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju. Esta semana estaremos apresentando notícias sobre o 25º Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e o 5º Encontro Nacional de Vereadores. O Câmara em Ação começa agora. Desde o dia 27 de julho está sendo realizado em Aracaju, no Hotel Mercury, o 25º Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e o 5º Encontro Nacional de Vereadores. Os participantes do encontro puderam discutir sobre a Câmara Municipal e a gestão do conhecimento e informação no serviço público. Conduzido pelo diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, Dr. Adolfo Furtado. Em seu discurso, o palestrante fez uma breve explanação de como funciona a estrutura do centro e destacou conceitos de informação, conhecimento em sua gestão. Nós somos a área da casa encarregada de fazer toda a preservação da memória e do patrimônio cultural que a Câmara tem. E, além disso, também é nossa função básica disseminar toda a informação gerada pela Câmara dos Deputados em seus processos de trabalho e todo o conhecimento legislativo produzido pelos servidores, pelos deputados, enfim, tudo que se produz a respeito do processo legislativo na Câmara dos Deputados, é a nossa função fazer a disseminação disso. Na manhã de ontem, 29 de julho, o arquiteto do Ministério do Meio Ambiente, Alberto Lopes, ministrou a palestra Gestão Ambiental Costeira e os Municípios, papel das câmaras municipais. O palestrante fez um apelo aos participantes para que cuidem do litoral do país. Queria dizer a vocês também que a Constituição brasileira, no artigo 225, declara a costa marítima brasileira como um patrimônio nacional. Então, mesmo aqueles representantes de município que não são da costa marítima, entendam que a costa brasileira é de todos. Vocês estão aqui nesse evento, num dos municípios costeiros, mesmo uma grande maioria de vocês não sendo da costa brasileira. Então, é normal que todos nós brasileiros participemos e tenhamos interesse vital no que acontece na costa pelo valor estratégico que ela tem para todos nós. O procurador do Estado de Sergipe, Carlos Monteiro, deu sequência às palestras no 25º Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e no 5º Encontro Nacional de Vereadores. O procurador falou sobre assistência, saúde e previdência, aposentadoria de vereadores e servidores e explicou sobre o recolhimento de INSS no serviço público. Alguns municípios, a exemplo de Aracaju, têm um regime próprio de previdência. Quando existe o regime próprio de previdência, não é obrigatório recolher a contribuição para o regime geral, leia-se INSS, a autarquia federal que representa o regime geral. O RPPS, ele aparece com a emenda 41, já vem com a emenda 20 e com a emenda 40, que os senhores já conhecem. Aos servidores titulares de cargos efetivos, veja a diferença, não diz cargo em comissão, não diz função temporária, não diz emprego público, diz cargos efetivos da União, dos estados, do DF e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Veja, a administração indireta, tão somente autarquias e fundações, é assegurado, ou seja, é um direito do servidor, é um direito nosso, servidor público. Regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Essa expressão solidária foi introduzida na emenda 41 para taxar os inativos, mediante contribuição do respectivo ente público, servidores ativos e inativos e dos pensionistas. A diretora para a região sul da Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais, Nara Juftes, comandou uma palestra, a apresentação de experiências que propiciam o aprimoramento e o fortalecimento dos legislativos. A diretora divulgou ainda informações de uma pesquisa sobre a instalação da primeira Câmara do Brasil. Sobre a instalação, dados oficiais sobre a instalação da primeira Câmara no Brasil. Nós não temos nada ainda, vamos dizer assim, não se tem isso muito claro, né?
Alguns dizem que é São Vicente, que foi a primeira cidade, mas como quem criava a vila era o poder eclesiástico e quem criava, né? Então, criava o poder civil era a coroa, são instrumentos diferentes, então a gente vai fazer uso da documentação de vocês. E eu sugiro que vocês efetivamente usem a Câmara dos Deputados como fonte de pesquisa, como fonte de informação. Bebam da água, conhecimento desses cidadãos, porque vocês vão realmente ter assim, mais instrumentos, facilitar o trabalho de vocês. Na palestra do consultor da Associação da Transparência Municipal, François Brecker, que abordou sobre a repercussão da Emenda Constitucional 58 nos legislativos municipais, foi destacada a polêmica sobre a PEC dos vereadores, que poderá instituir o aumento de vereadores, criando mais de 7 mil vagas nas câmaras de todo o país, mas que diminui o repasse de verba para o legislativo municipal. Esses 75% desses incentivos foram concedidos com o IPI e com o imposto de renda, ou seja, com 2 impostos federais que iam compor o fundo de participação dos municípios. O que isso fez? Uma queda de arrecadação muito forte para a União, nesses impostos, o que representou uma perda da ordem de 2 bilhões e 400 milhões de reais para os municípios em termos de repasses. Os municípios reclamaram através das entidades municipalistas e conseguiram um apoio financeiro, um recurso extra que foi entregue aos municípios para compensar aquela perda e para que os municípios tivessem, em 2009, o mesmo valor arrecadado, recebido de IFPM correspondente ao ano de 2008. Como não é considerado contabilmente fundo de participação dos municípios, mas sim apoio financeiro aos municípios, AFM, grande parte dos prefeitos, pura e simplesmente, não repassou para as câmaras o valor correspondente ao adicional a esse apoio financeiro. Né? Agora existem as entidades aí de vereadores, né, de câmaras, fazendo uma reivindicação no sentido de que seja repassado esse valor para as câmaras municipais. Alguns prefeitos repassaram, mas a grande maioria dos prefeitos não está repassando esse recurso. Aproveitando a realização do 25º Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e o 5º Encontro Nacional de Vereadores, a presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de Aracaju, Elineide Leissa, distribuiu exemplares do livro Fontes para a História do Poder Legislativo da cidade de Aracaju, a representante dos municípios de todo o país. Muitas das câmaras têm deixado de fazer a preservação da sua história, que é a preservação da história da cidade, do seu povo, né? E essa ideia que o presidente da Câmara de Aracaju teve foi muito importante e foi muito trabalhosa, né? Contou com a participação quase que toda de servidores da Câmara, né, pesquisando os seus próprios arquivos. O Câmara em Ação de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações sobre o 25º Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e o 5º Encontro Nacional de Vereadores. Até lá!